Olá! Vamos conversar um pouquinho sobre o material didático digital e a sua inserção na sala de aula, um território de fronteira. O título dessa nossa conversa de hoje é justamente para a gente pensar um pouquinho na prática, tudo que está por trás da produção de um conteúdo didático digital. Bom, para isso eu vou me apresentar um pouquinho e depois a gente segue a nossa conversa. Meu nome é Thelma, eu sou coordenadora pedagógica da EvoBooks e eu trabalho na EvoBooks com desenvolvimento de material didático digital, com a confecção, com a elaboração de uma metodologia que dá o suporte para todas as nossas atividades, e também com a formação de professores. Eu sou formada em História pela URGS, eu dei aula em Porto Alegre em escolas particulares, aqui em São Paulo também. Fiz mestrado na FEUSP em Educação, trabalhei basicamente com ensino de História e também trabalhei com a produção de material didático em grandes editoras, na Editora Moderna, na Editora Ática e na Saraiva. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o conjunto dessas experiências é que me possibilita hoje pensar um pouco essa questão do conteúdo digital. Então, a partir também desses territórios de fronteiras, da minha formação, da minha experiência de sala de aula, da minha experiência com material didático, ainda que impresso, mas tudo isso formou um conjunto que hoje me permite trabalhar com esse material com um pouquinho mais de solidez, digamos assim, Bom, então, por que eu estou falando essa questão do território de fronteiras? Justamente porque é uma atividade que mobiliza esses vários saberes, Então, o conhecimento do campo, quer dizer, o conhecimento das questões que envolvem o uso da tecnologia digital na educação. Um outro ponto é a experiência de sala de aula, que a gente considera fundamental para que se consiga pensar efetivamente um conteúdo que vá ser aplicado ali na questão prática, E o terceiro ponto é o conhecimento da área de referência, da área específica de cada um, no caso dos professores autores, mas que todos nós temos que ter, inclusive como coordenação, para poder justamente trabalhar com esses conteúdos da forma mais consistente e precisa possível, Bom, a elaboração completa de conteúdo didático digital, quer dizer, desde a sua formulação em termos de conteúdos, que vão ser dispostos ali, a roteirização, até a implementação dele em sala de aula, quer dizer, todo esse processo, ele passa por três frentes, quer dizer, ele é composto por três frentes. A produção do conteúdo em si, a integração do digital na sala de aula, como que esse conteúdo, como que vai ser passado para o digital e dali então trabalhado em sala de aula, e a sua implementação na prática efetivamente, quer dizer, no dia a dia, no cotidiano escolar, E a realimentação do processo para uma melhoria contínua, quer dizer, esse início, todo esse trabalho com conteúdo digital, desde a formatação metodológica, de como a gente vai pensando teoricamente essas questões, até a implementação dele em sala de aula, é fruto também de um constante revisitar, de um constante olhar para trás, ver o que a gente fez, repensar, reavaliar e promover, pensar coisas novas. E praticamente no ritmo digital também, porque a gente está inserido nessa cultura e é uma cultura que tem uma dinâmica muito própria e muito rápida. Então, a gente está sempre fazendo esse processo de olhar para trás, olhar para o que a gente fez e retomar algumas coisas, outras ir adiante com uma base mais sólida, Bom, a produção do conteúdo. A gente dá para dividir em três tópicos também essa produção. A metodologia, a interface intuitiva e o conteúdo planejado especificamente para o ambiente virtual. Então, a metodologia, o que é esse estudo que nós fizemos de um ano, pegando autores de diferentes pontos, vamos dizer assim, da educação e da área de tecnologia e ensino também, Isso nos trouxe uma base muito grande, foi muito importante para a gente conseguir pensar os conteúdos de uma forma muito sólida, a partir de um chão muito sólido, E isso nos deu uma clareza nos objetivos que a gente pretende atingir e também os princípios norteadores que a gente seguiu, desde o início até a implementação em sala de aula, durante todo o processo. A interface intuitiva, esse é um ponto muito importante, quer dizer, foi feito também um estudo nessa área, junto com a Microsoft, para estabelecer uma interface que ela fosse realmente própria para que professores e alunos consigam, a partir do momento que eles entendem como um dos
né, dos conteúdos funciona, como se interage com ele, como se passa de tela para tela, enfim, como se lida com toda aquela interface, a partir do momento que você entende uma, você entende todas, né? E então, qual é o propósito que a gente tem com isso? É oferecer uma experiência amigável, uma experiência que favoreça a exploração dos diferentes recursos que estão dispostos naquele conteúdo digital, né? E é um conteúdo planejado especificamente para o ambiente virtual, quer dizer, não se pensa o impresso e depois o digital, né? A gente pensa direto no digital, direto na sua implementação naquele suporte específico. Então, quais são os tópicos que estão aí por trás desse pensamento, né? Uma linguagem ágil, fluente, direta, que dialogue, né, com os objetos digitais, mas sem perder o seu rigor conceitual, sem perder a sua precisão, né? Então, são as coisas que a gente tem muito claro, né? Quer dizer, consistência, rigor conceitual, mas dialogando com os objetos todos que estão ali, dialogando com aquela interface digital, né? E que esses objetos digitais que a gente implementa, que eles tragam um impacto efetivo no processo de ensino e de aprendizagem. Então a gente procura focar em questões em que uma simulação, né, um objeto em 3D, um gráfico, uma legenda interativa, que eles realmente estejam ali com um propósito, para resolver uma questão, para resolver uma dificuldade ou de ensino e de aprendizagem, né, e para impactar nos momentos certos. Quer dizer, a gente tem que realmente fazer o uso desse material, fazer o uso de toda essa riqueza da tecnologia de uma forma muito consistente e muito, né, focada, tá? Até para poder tirar dali o melhor que se pode, né? E não fazer daquilo mais uma coisa que talvez não tenha o impacto que poderia. E dessa forma, o que a gente pensa, né? Naquela questão que o Pierre Levy sempre fala, da ampliação da inteligência, quer dizer, usar uma simulação no momento correto, no momento que ela vai trazer um impacto, que ela vai solucionar um problema de visualização de alguma coisa que é extremamente abstrata, por exemplo. Então a gente está trabalhando com essa questão, né, de ampliar a inteligência, de permitir que o aluno veja com mais clareza alguma coisa que seria muito difícil dele visualizar de outra forma. E aí, assim, libera a capacidade dele de pensar, de estabelecer relações, para ele poder realmente fazer isso. Quer dizer, ele está ali, ele está enxergando como um determinado fenômeno acontece, ele pode, então, pensar outras N questões, né, que ele não conseguiria se ele estivesse no impresso, se ele estivesse no material com menos possibilidades, com menos riqueza, né? Então, isso é bastante importante para nós. E o outro ponto é a integração do digital na sala de aula, quer dizer, não adianta ter todo esse processo, não adianta ter todo um estudo, não adianta a gente fazer uma coisa que tem uma consistência muito forte, se na hora de implementar lá na ponta final, que é onde nos interessa, que é a sala de aula, não fluir, né? Então a nossa preocupação é fechar esse conjunto, quer dizer, pensar todos os pontos e o nosso objetivo, então, é trazer uma formação continuada para os professores, de forma que eles possam, que a gente possa auxiliá-los a implementar esse digital na sala de aula, mas por meio do planejamento. A integração do digital na sala de aula, então, para nós ela é um ponto fundamental, né? E a gente faz isso por meio da formação continuada, isto é, a gente tem como objetivo auxiliar o professor a fazer um planejamento já usando o digital, quer dizer, na hora que ele está pensando a sua sala de aula, pensando o que ele vai fazer amanhã, ele já, então, abrir lá o conteúdo, né, o objeto digital do conteúdo que lhe é próprio e planejar a sua aula pensando naquele conteúdo, como que ele vai ajudar, como que ele vai ser trabalhado, que ferramentas dali que ele vai usar, o que ele vai propor para os alunos usando aquele conteúdo digital, enfim, planejar efetivamente a aula já com ele inserido no seu tempo de aula, né? E acompanhar o professor na implementação desse planejamento, quer dizer, ele planeja, mas depois tem lá, né, como que isso vai acontecer na sala de aula. Então, fazer um acompanhamento muito próximo dele, mostrando que tem como solucionar as dificuldades, os problemas que ele tiver, de uma forma bastante prática e bastante concreta também.
Isso a gente faz muito por meio de materiais de apoio, né? Quer dizer, a gente tem materiais que propiciam para o professor, em primeiro lugar, ele visualizar, sim, é possível, sim, existem diferentes formas, diferentes atividades que eu posso usar para implementar esse digital na sala de aula, né? E isso servir de base para o professor também poder elaborar os seus próprios materiais. Então a gente formula uma série de propostas de trabalhos, de sequências didáticas, que o professor pode utilizar integralmente ou pode utilizar partes, enfim, mas que tem esse fundamento inicial de mostrar para ele que é possível, que existem várias atividades, existem várias propostas para ele trabalhar com esse conteúdo digital em sala de aula, né? E a implantação na prática, então a gente pensar o que seria uma sala de aula digital, né? O que ela traz de diferente, e ela é tão diferente, ela não é, enfim, pensar um pouquinho essas questões. Então a gente traz para o professor, a gente conversa bastante, a gente discute, né, essas questões de que o que se implementa de diferente, então, com esse digital, né? A interatividade com a tecnologia. Então, quer dizer, é uma forma diferente de se estar em sala de aula. Você interage com aquilo, você não está só folheando um material, você não está olhando alguma coisa que está lá pronta para você usar. Você pode interagir, você pode criar coisas diferentes, você pode fazer propostas, você pode desenhar no objeto, né? Você pode salvar um texto ali ou um comentário. Você pode pedir para o aluno trazer um exercício, preparar em casa um exercício e trazer para a sala de aula salvo no objeto, né? Salvo no material, né? O professor também pode preparar uma aula no próprio título, né? Trazer ela pronta para a sala de aula, com N formas diferentes de se trabalhar, e tudo isso então a gente muda a dinâmica da sala de aula, né? E aí o que acontece? A investigação, a curiosidade, né? São características do uso do digital, porque ele é um disparador, quer dizer, o aluno e o professor podem começar com um material, né, um conteúdo digital, e dali disparar N propostas de pesquisa, ou enfim, disparar uma curiosidade no aluno que vai fazer com que ele busque outras informações complementares àquele trabalho que foi iniciado, né? As relações horizontalizadas, quer dizer, o uso do digital, ele também muda a prática da sala de aula. Por quê? Porque é uma relação muito de troca, né? Pode se estabelecer, e isso é uma coisa que a gente trabalha bastante nas nossas formações, porque é desejável que se estabeleça uma relação de troca entre aluno e professor. Então, os alunos que estão mais acostumados lá com, né, a mexer com smartphone, né, com tablet, com computador, eles têm muita facilidade nesse manuseio, que às vezes o professor não tem tanta. Mas, ao mesmo tempo, eles têm essa facilidade no manuseio, mas não necessariamente eles conseguem transformar aquele uso dos diferentes suportes digitais em uma questão de conhecimento, né, em uma aquisição de conhecimento. Então, essa troca, o professor auxiliando o aluno a usar aquele material de uma forma que ele consiga dali aprender, transformar aquelas informações efetivamente em conhecimento, e o professor buscando ali um conhecimento da prática, né, do manuseio com o digital, é uma troca super estimulante. Ela é boa tanto para alunos que de uma certa forma se sentem vamos dizer assim, até agraciados, né, de poder ajudar o professor, de poder, enfim, no momento em que ele vai estar contando alguma coisa para o professor, explicando alguma coisa para o professor, e é muito rico o professor também poder orientar essa busca pelo conhecimento nos diferentes sites, enfim, toda a informação que está disponível, né, na rede, ou mesmo no uso do próprio conteúdo digital, quer dizer, como usar aquele conteúdo de uma forma bastante produtiva, né? Então, tudo isso traz uma dinâmica diferenciada para a sala de aula, que aumenta o interesse e aumenta o engajamento dos alunos. A gente não tem como mensurar muito bem o quanto o aluno aprende a mais, mas a gente tem como mensurar que o engajamento ele é muito maior, o envolvimento do aluno com aquela proposta tende a ser bastante maior e, claro, que consequentemente a busca de informações, a busca complementar de outras coisas que ele possa trazer para o conhecimento dele, cresce também, né?
Bom, então tudo isso que a gente conversou aqui mostra bem esse território de fronteira que eu quis abordar, né? É uma fala muito da prática, não é uma fala teórica, né? Mas que procurou trazer todos esses diferentes ângulos da produção de um conteúdo digital, quer dizer, são muitas as questões que estão ali, né? São muitas as questões necessárias para a gente trabalhar com esse tipo de material. A teoria ainda está por vir, vamos dizer assim, ainda está por se fazer, né? Ainda tem muito que se pensar a esse respeito, mas é uma coisa muito desafiadora, muito rica a gente trabalhar com esse tipo de produção, porque efetivamente a gente tem que mobilizar tudo aquilo, né, que a gente aprendeu, toda a experiência que a gente traz da nossa vivência profissional como professora, como no meu caso, né, como professora, como autora de material didático impresso, para poder realmente, vamos dizer assim, criar alguma coisa que tenha uma significação, que tenha uma consistência e que tenha um resultado muito bacana, muito relevante lá na ponta final, que é a sala de aula. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês.